Hoje nós vamos falar sobre os 4 passos do novo método internacional de ressignificação emocional que terapeutas, psicólogos e coaches estão utilizando em seus atendimentos com resultados seguros, concretos e duradouros. Também vou revelar técnicas para você lotar sua agenda de clientes e receber o justo para cumprir a sua missão de vida. Mesmo que você se sinta inseguro no seu atendimento hoje e mesmo que você não saiba como captar clientes, eu vou te dar esse passo a passo. Então, welcome, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, eu tenho 4 promessas aqui para você que eu vou te entregar nessa aula. A primeira promessa é como você pode se sentir mais seguro, seguindo uma metodologia que engloba desde a captação de clientes até a entrega do processo psicoterapêutico. Então, todo o processo, desde a captação do cliente, que é uma coisa que às vezes a gente não para estudar, a gente não para pensar. É muito comum que os terapeutas, os coaches, os psicólogos tenham mais foco na técnica, no que entregar, e esquecem de vender, de captar clientes. E a gente vai falar aqui sobre uma metodologia que engloba tanto a parte de captação e marketing, quanto a parte de entrega, a parte técnica. Depois nós vamos falar sobre como utilizar técnicas internacionais, como a constelação familiar, como a PNL, para gerar resultados rápidos, concretos e duradouros. É a psicoterapia breve, que nós vamos utilizar aqui no atendimento. O cliente, ele não deve depender de você. Você tem que preparar o cliente junto com ele para que ele voe. Então, é isso que a gente trabalha na nossa metodologia. O cliente vai voar, só que existe um método para poder você trabalhar a mudança do hábito do cliente. Então, é isso que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar também sobre como captar clientes e tornar a sua carreira financeiramente sustentável. Falaremos aqui como isso acontece. E por fim, nós vamos falar do passo a passo, da maneira mais eficaz de você conseguir prosperar na sua carreira como terapeuta, como coach ou como psicólogo. Esses são os temas que nós vamos falar aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou Diogo Hudson, essa que está ao meu lado é a minha flor, que é a Flávia Oliveira, e nós juntos já treinamos presencialmente cerca de 12 mil pessoas no Brasil, 1.300 no exterior e online mais de 50 mil pessoas já participaram dos nossos treinamentos. Aqui tem algumas empresas que também estão no nosso portfólio, como por exemplo o Grupo Atento, a Ortec, Grupo Stefanini, SEG, SEDAI, dentre outras empresas. Eu trabalho com treinamentos comportamentais há mais de uma década e dessa forma eu consegui atingir esses números, do qual eu me orgulho muito, de preparar e formatar e formar profissionais para poder atuarem no mercado hoje como terapeutas, como coaches, como treinadores e assim por diante. Então, existem 5 razões para você se tornar um profissional de desenvolvimento humano, como eu. Um profissional, um terapeuta bem remunerado e que gere transformações de alto impacto, porque o melhor do nosso trabalho são as histórias. As pessoas ligam e falam: Diogo, eu resgatei meu casamento, Diogo, eu voltei a falar com meu pai, Diogo, eu voltei a falar com a minha mãe. Então não existe absolutamente nada que te remunere melhor do que isso. Só que em paralelo a isso, também você tem que ser remunerado financeiramente. E isso é uma coisa que às vezes o terapeuta esquece. O terapeuta às vezes não liga tanto para dinheiro, então às vezes ele não liga para essa parte de sustentabilidade de carreira. E aqui a gente vai falar um passo a passo para que isso aconteça de uma maneira normal, de uma maneira comum, que seja uma fluidez. Automaticamente isso vai acontecer porque é o justo. Então existem 5 razões aqui para você ser um terapeuta próspero. A primeira é a certeza de estar no seu propósito. Assim como o Fábio Magalhães, ele trabalhava como gerente de marketing numa companhia e hoje ele emagreceu, né? Ele emagreceu muitos quilos, cuidou da sua saúde. Hoje ele abandonou o cargo de gerente de marketing e hoje ele trabalha como coach de emagrecimento e ajuda inúmeras pessoas a emagrecerem. Ele atua exatamente na transformação dos comportamentos e hábitos da pessoa.
Então isso daqui é um exemplo de um aluno da Escola de Heróis que conseguiu se desenvolver e prosperar nessa carreira. Segundo ponto e segunda razão para você conseguir aí trabalhar com isso é você ter tempo e qualidade de vida, porque muitas pessoas acham que para você fazer uma remuneração financeira saudável, você tem que atender todo mundo individualmente. E a gente vai falar aqui sobre o trabalho de grupo, a gente vai falar sobre criar produtos online para poder você atender as pessoas. Isso te dá mais tempo e mais qualidade de vida, que é o exemplo da Joyce Vicente. Joyce, quando ela chegou na Escola de Heróis, ela trabalhava num cargo de liderança, ela é gestora de RH, e hoje ela cuida do próprio negócio, da própria empresa. E ela já ajudou aí centenas de pessoas através da sua consultoria de RH, onde ela implementa as técnicas terapêuticas, as técnicas de coaching, e ela ajuda as pessoas através dessas técnicas. Bom, terceira razão, levar pessoas a transformações físicas, emocionais e financeiras. E você vai se sentir útil e vai ser protagonista do seu trabalho, que é o caso da Ludmila Brum. A Ludmila Brum morava em Nova York, trabalhava num banco, e após o falecimento do filho, ela criou uma ONG e desenvolveu o Programa Vida. O Programa Vida é um programa terapêutico, a Ludmila é psicóloga, e ela faz esse trabalho em grupo, e ela já ajudou centenas de pessoas a superarem o luto da perda de um ente querido. Então, essa daí é a Ludmila Brum, e esse é mais um exemplo de você estar no seu propósito, causando impacto para as pessoas. Quarta razão, você não vai começar do absoluto zero, mesmo que você esteja fazendo uma transição de carreira, ou você já está na área de desenvolvimento humano e você quer crescer e se desenvolver. Você vai utilizar seus conhecimentos, suas habilidades, suas experiências anteriores. E tem muitas pessoas que utilizam as técnicas da Escola de Heróis para complementar as técnicas que já usam, as técnicas que já possuem. Então tem pessoas que às vezes já trabalham com psicanálise e ajustam o trabalho da Escola de Heróis junto com a psicanálise que já faz. Tem pessoas que trabalham, por exemplo, como hipnoterapeutas, que utilizam as ferramentas da Escola de Heróis, principalmente esses bonequinhos, para poder deixar o cliente com mais clareza, com mais foco. Então, você não vai começar do absoluto zero. Como é o caso do Fábio Vergles, que ele trabalhava numa multinacional e ele resolveu, da mesma forma que ele entrevistava as pessoas ali para o mercado de trabalho, que ele contratava as pessoas, ele resolveu preparar as pessoas para serem contratadas depois que ele fez a Escola de Heróis. Então aqui tem vários coaches, psicólogos, terapeutas formados pela Escola de Heróis, que essa metodologia consegue agregar valor dentro daquilo que a pessoa já faz, ou pessoas que começaram do absoluto zero. Quinta razão para poder você investir nessa carreira é um baixo investimento inicial e uma alta flexibilidade da carreira, que é o caso do Pablo Tufano. Ele trabalhava na Globo.com, hoje ele é hipnoterapeuta e ele já vendeu centenas de cursos online sobre relacionamentos amorosos. Ele se dedica, com base na hipnose, a fazer um processo de regressão para que a pessoa na infância trabalhe sua segurança, trabalhe ali sua autoconfiança, sua autoestima e que a pessoa se sinta forte para que ela consiga ter ali um relacionamento amoroso melhor. Então, esse é o Pablo Tufano, também terapeuta formado pela Escola de Heróis. Tem a ver com a minha história. Eu fiz uma transição de carreira, isso daí sou eu dando aula na OAB, eu sou advogado, e também profissional de marketing. Eu me formei em marketing e eu dava aula de marketing para advogados. E um dia eu simplesmente adoeci porque eu estava no máximo do meu estresse, até que eu fui buscar ajuda. Então eu fiz alguns cursos de desenvolvimento pessoal, fiz curso de programação neurolinguística, fiz curso de coaching, fiz curso de constelação familiar, e foi na constelação familiar que eu tive uma grande transformação pessoal. E eu falei, caramba, eu quero trabalhar com isso, porque eu levo jeito, e isso tem a ver comigo, tem a ver com a minha vida. E dali em diante eu comecei a aplicar isso nos clientes que eu já tinha, e depois disso eu comecei a aplicar nos meus alunos, e depois disso eu resolvi largar absolutamente tudo que eu fazia na área jurídica, ganhava de 20 a 30 mil reais por mês, para poder me dedicar exclusivamente à parte de desenvolvimento humano. E assim eu abri
a Escola de Heróis depois que eu fui me preparar com os melhores do mundo. Eu investi mais de 300 mil na minha formação com os melhores do mundo, estudei aí com Robert Dilts, com Richard Moss, fui para os Estados Unidos, estudei com Tony Robbins, conheci o Tim Galloway aí, é um grande profissional, e também fui para a Alemanha, estudei com o Bert Hellinger, e depois de estar assim, me sentir mais bem preparado, eu abri a empresa, e aqui é a primeira turma. Depois de algum tempo, eu comecei a perceber que logo na primeira turma, eu estava tendo algumas dificuldades. Eu tinha dificuldade, por exemplo, de captar clientes. Eu tinha muita dificuldade de captar clientes. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia se eu tinha que fazer vídeos pela internet. Então eu começava a fazer gratuito no início. E aí eu fazia pro bono. E aí um monte de gente vinha e ninguém fechava comigo. As pessoas não confiavam. Ou as pessoas queriam de graça. Eu chamo do cliente vampiro, que é aquele cliente que só assiste as coisas gratuitas, né? Ou só tem acesso a você por coisas gratuitas que você faz para ele, e na hora de comprar ele vai embora, ele voa. Então no início eu tinha vários clientes vampiros que eram esses clientes que me sugavam, mas isso não tem nada a ver com eles, tem a ver comigo. Eu não sabia como vender, eu não sabia como captar clientes. E aí eu resolvi estudar e me aprofundar no marketing digital, estudei com o Érico Rocha, fui estudar vendas, estudei vendas com o Lobo de Wall Street, estudei com bastante gente. E aí eu resolvi criar uma metodologia de captação de clientes. E aí eu coloquei vários anúncios, coloquei anúncios na internet, coloquei anúncio no Groupon, e minhas turmas foram enchendo, foram aumentando, foram se desenvolvendo, mas ainda assim no início era muito difícil, eu me sentia inseguro para atender, eu tinha um grande preconceito, eu sofria um grande preconceito, primeiro por ser novo, segundo porque as pessoas achavam que tocar nas questões emocionais, eu não poderia tocar nas questões emocionais das pessoas, e aí eu ficava me perguntando, poxa, mas como é que eu vou fazer isso? Eu me sinto inseguro. E aí eu resolvi passar por cima dessa insegurança e colocar no lugar da minha insegurança o meu propósito de vida e a minha missão, que é fazer com que as pessoas possam melhorar a vida delas, melhorar os relacionamentos, melhorar as emoções, e assim eu comecei a atender uma pessoa, outra e outra, e fui colocando as pessoas nos meus cursos, e aí a gente foi crescendo, se desenvolvendo, até um dia que a minha atual esposa veio fazer o curso. Ela era minha aluna, depois se tornou sócia, e depois disso tudo nós nos casamos. E eu amo falar essa frase: as mudanças na vida não acontecem pelas nossas condições, e sim pelas nossas decisões. Então, diante disso que a gente está falando, diante de tudo isso que a gente está desenvolvendo aqui, o que eu posso dizer para vocês assim claramente é que muitas vezes a gente deixa de fazer, de tomar decisões que são importantes, principalmente porque a gente conflita, a gente cria dificuldades, a gente passa a se perguntar se a gente está no caminho certo, se a gente está no caminho errado. E ao invés de a gente se jogar e falar, cara, eu vou persistir, não quando isso dá, até isso dar certo, mas até isso dar certo. Então, foi isso que a gente fez. Com a Flávia do meu lado, a gente prosperou, começamos a visitar vários países para poder conhecer culturas, fizemos vários cursos aí, cursos que eu fiz com ela na Índia, ali do lado sou eu e ela no Egito, e isso fez com que a gente pudesse aí colocar nosso trabalho em vários lugares, como por exemplo aqui na Fátima Bernardes, eu fui lá falar sobre medo, fui na Record falar do meu trabalho, enfim, diante disso também eu tive a oportunidade de ter como clientes algumas pessoas que são bem famosas, como por exemplo o lutador de UFC, o Thiago Marreta. A gente fez um trabalho bem bacana, emocional, para poder ele se desenvolver bem na luta. Então, depois disso, a gente começou a crescer, se desenvolver, e o nosso crescimento tem a ver com a nossa missão. E a nossa missão é ajudar o maior número de pessoas possíveis. A gente também passou a fazer alguns trabalhos voluntários, como, por exemplo, o trabalho numa ONG, que é a ONG Renato Rodrigues, da Ludmilla. A gente fez um trabalho na ONG Favela Mundo. A gente fez um trabalho com o Jorginho, o tetracampeão da seleção brasileira, dentro do Instituto Bola para Frente. Isso tudo tem a ver com a nossa missão. E com muito orgulho, em 2018, a gente levou para a África o nosso trabalho. Isso daí é uma turma que a gente fez na Angola, e com muito orgulho, essa é a nossa missão.
fazer com que as pessoas possam crescer, prosperar, se desenvolver através do trabalho terapêutico, e hoje eu me dedico exclusivamente a formar profissionais que querem desenvolver esse papel também. Então, diante disso, eu quero que você pense aí na sua carreira como profissional, diante dos seus cenários, dos seus desafios. Quero dizer claramente que eu passei por todas as dificuldades que talvez você esteja passando. No início, eu marcava palestras para poder divulgar as minhas sessões, os meus trabalhos. Eram 200 pessoas que se inscreviam, iam só 5, 3 pessoas. No início era muito complicado, era uma sensação de frustração muito grande. E aí eu quero saber se você se identifica com essas coisas que eu estou falando. Você quer dar um passo na sua carreira, mas chegou em um momento que você pensa, eu estou no meu limite, eu não sei o que fazer. Será que você sente que você gostaria de ter um retorno financeiro maior para ser um coach profissional, um psicólogo, um terapeuta bem-sucedido? Você já viu pessoas que tiveram menos formação que você e estão ganhando mais do que você? Você gostaria de ter mais flexibilidade de tempo para você, para sua família? Ou talvez você se coloque no final da fila e você ajuda muitos outros e esquece de si. Ah, eu cobro R$ 30, eu cobro R$ 50 a sessão. Tá bom, você ajuda todo mundo, mas e a você mesmo? Será que você tem congruência para falar para as pessoas aquilo que você está fazendo por elas em relação àquilo que você faz por você? Então, diante disso tudo que a gente está falando aqui, eu quero te perguntar, por que você ainda não é um terapeuta bem remunerado e não está impactando as pessoas? É a sua vaidade de não poder gravar um vídeo ou não poder dar uma palestra? É a sua vaidade de ter medo de aparecer nos stories do Instagram? Ah, é a tua inércia, que você nem Instagram tem? Ah, você não pode criar um grupo no WhatsApp porque dá muito trabalho, você vai se expor. Onde está o ponto que você precisa desenvolver e sair das 5 armadilhas que podem estar aí te sufocando, acabando com a sua carreira profissional? Porque no início eu caí nessas 5 armadilhas. E eu não sei se você está caindo nelas, mas eu quero que você acompanhe junto comigo aqui e você fale. Seja você no Instagram, seja você no Facebook. Fale aí se você cai nessas armadilhas também. Fale aí quais são os seus desafios hoje. É captar mais clientes? É aprender mais sobre novas técnicas? Quais são as 5 armadilhas? A primeira armadilha é estudar só a parte técnica e esquecer de estudar a parte de marketing de vendas. Isso é uma coisa muito comum. As pessoas querem saber a técnica de hipnose, querem saber a técnica de barra de access, querem saber a técnica de florais de bar, mas esquecem que para poder você aplicar a técnica, tem que ter cliente. Então não adianta absolutamente nada você saber um monte de técnica e não ter cliente. Então, muitas pessoas caem absolutamente nessa primeira armadilha, que é estudar demais, fazer um monte de curso da parte técnica e esquecer da parte de marketing e de vendas. Segunda armadilha é uma coisa muito comum também, que as pessoas se formam, elas querem aplicar aquilo e começam a aplicar de graça. Então, a pessoa vai lá, faz um curso de hipnose, deixa eu aplicar em você de graça. Mas aplicar de graça significa que a pessoa não vai dar o menor valor para aquilo que você está fazendo. Então, o seu trabalho é trabalho ou o seu trabalho é caridade? E aí eu falo claramente para você separar uma coisa da outra. Você quer fazer caridade? Você vai numa ONG no final de semana e faz um trabalho de caridade lá naquela ONG. Você quer fazer caridade? Você vai visitar um orfanato. Você quer fazer caridade? Você tira uma manhã para atender pessoas carentes, mas você tem que separar. Então, aquilo que você cobra tem que ser o justo para você. Porque eu tenho certeza que você vai entregar para a pessoa um benefício muito maior do que o dinheiro que ela está pagando. Porque se você for parar para pensar o que é trabalhado numa sessão terapêutica, é algo que é incalculável, é imensurável o ganho. Você não pode colocar, assim, quanto que é a sua sessão? Olha, minha sessão é R$ 30. O que você quer? Eu quero resgatar um casamento. Cara, R$ 30 para resgatar um casamento? Qual o preço de resgatar um casamento? Incalculável. Não tem como calcular. Você podia cobrar R$ 50 mil que você ainda não iria estar pagando aquele casal feliz. Então, eu falo para você, separe o trabalho da caridade, não caia nessa armadilha. Outra armadilha muito comum, o perfeccionismo. Não, eu ainda não estou pronto. Não, eu ainda não estou bom.
Não, ainda falta uma coisa, ainda falta outra coisa. Cara, faz. Faz acontecer, começa, vai. As pessoas precisam. Se você se colocar no lugar da tua missão, você vai se jogar e vai fazer acontecer. Você vai ser o melhor profissional nas primeiras sessões? Não. Vão passar muitos anos e você vai pegando experiência. E a gente está sempre cru, porque uma pessoa que busca evolução, ela tem que se sentir sempre na humildade de buscar um novo conhecimento. Então, a gente sempre vai buscar um novo conhecimento, a gente sempre vai buscar um novo curso para fazer. Isso faz parte da profissão, mas não significa que a gente não deva começar. A gente deve começar, a gente deve se colocar no lugar dos nossos clientes, que é ouvir os nossos clientes, que é atender as necessidades deles. Se a gente fica buscando perfeccionismo, a gente nunca começa. Então, isso é uma mega armadilha. Outra armadilha, não se abrir ao novo. Isso acontece principalmente com pessoas que têm uma visão, às vezes, muito acadêmica, né? Pessoas que têm uma visão de que tudo tem que ser científico, tudo tem que ser anotado, tudo tem... Eu concordo que as coisas têm que ser científicas, mas eu concordo também que a ciência vai até um ponto. Depois daquele ponto ali, vai a crença da pessoa. Quando a pessoa está mal, ela vai procurar todo mundo. Ela não vai procurar um terapeuta só, não. Ela vai procurar o pastor, ela vai procurar o pai de santo, ela vai procurar um monte de gente. E quem disse que você não pode ter uma técnica extremamente poderosa para poder ajudar essa pessoa? Quem disse que a única técnica poderosa é aquela que você usa? Será que isso não é um orgulho? Será que isso não é uma vaidade? Uma vez, uma psicóloga, doutora pela USP, foi fazer o nosso curso e nos primeiros momentos do curso ela falou assim: Diogo, eu tinha certeza que não ia funcionar. Eu falei, mas para que você comprou? Ela falou, eu comprei só para testar. Falei, comprou só para testar? Mas como assim comprou só para testar? Eu comprei só para testar. Só que no segundo dia ela entrou na técnica, ela se abriu um novo. E hoje em dia o que ela mais faz é aplicar esses bonequinhos com os clientes dela, porque ela se abriu um novo. A gente é muito crítico. A gente às vezes assiste uma aula como essa com 2, 3, 4 pés atrás. A gente tem que compreender que na internet tem gente falando de tudo. Tem gente falando besteira? Tem, mas procura saber a história daquela pessoa. Procura saber quais foram os resultados daquela pessoa. Procura saber quantas pessoas aquela pessoa impactou. E aí você começa a ouvir, começa a compreender, começa a perceber que tem conteúdo, começa a perceber que tem base, começa a perceber que às vezes a gente está num ovo, numa casca de ovo fechada, e a gente não se abre a novas possibilidades. Até mesmo porque a gente tem, às vezes, uma visão muito romântica de como que se o trabalho terapêutico fizesse parte de um sacerdócio. Eu não posso falar para ninguém que eu estou fazendo o trabalho terapêutico, eu não posso colher um depoimento de um cliente. Gente, o mundo mudou. Como é que as pessoas vão saber dos seus resultados se você não tem um cliente falando bem de você? Eu recomendo claramente, terminou um processo terapêutico, pede ao cliente para você filmar e ele falar quantos benefícios que aquilo gerou para ele. Porque outras pessoas vão assistir isso e vão se inspirar para poder fazer, para poder contratar o seu trabalho. Agora, se a gente entrar nesse romantismo de que é uma coisa que tem que ficar dentro da casca de ovo, cara, você não vai prosperar. E outras pessoas que têm muito menos formação, muito menos estudo que você, às vezes prosperam, porque utilizam essas técnicas. Eu sempre falo a diferença que no passado o grande valor do conhecimento era dado ao cátedra, aquele que ficava numa universidade e tinha vários cursos, diplomas e assim por diante. Não tem nada de errado nisso, só que o mundo mudou. Hoje, quando você pega as pessoas que são influenciadoras digital, essas pessoas têm um poder na mão, um poder muito grande. E aí você tem que selecionar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Agora, a gente não deve se fechar ao novo. Então, uma nova técnica, uma nova possibilidade é possível, sim. E eu falo claramente para você que toda a nossa técnica é inspirada em métodos internacionais, mas que a gente tem como base coisas tradicionais. Sim, para que a gente possa pisar, criar ali um alicerce
e aí sim você coloca as novas técnicas. Então, por exemplo, na parte teórica de ressignificação emocional, a gente usa PNL, a gente usa também toda a estrutura de constelação familiar, mas a gente também usa Gestalt terapia, a gente usa outras técnicas, a fenomenologia, por exemplo, para poder embasar a estrutura desse trabalho terapêutico que a gente faz. Então, é necessário a gente se abrir ao novo, principalmente no que tange a internet. Às vezes, as pessoas se sentem verdadeiros dinossauros da internet. E não é tão complicado assim. Se uma criança de 2, 3 anos pega o seu celular e sabe mexer, por qual motivo você não pode aprender? Porque talvez vocês não tenham se aberto ao novo. Qual é a dificuldade de fazer uma live no Instagram como essa que eu estou fazendo aqui? Qual é a dificuldade de fazer uma live no Facebook como essa que eu estou fazendo aqui? Então, esse que é o ponto. Não se abrir ao novo. E a última armadilha que eu tenho para falar para você é ter muito conhecimento e informação, ao invés de ter uma formação com uma metodologia simples e eficaz. A gente tem a mania de ficar se recortando, sabe? Assiste um pouquinho aqui, assiste um pouquinho ali, assiste um pouquinho lá, e existe uma grande dificuldade de formar um método. E aí eu falo para as pessoas assim que estudam comigo, eu me ferrei tanto no início, tive tantas dificuldades de captar clientes, errei tanto no momento do atendimento aos clientes. Hoje eu consegui colocar isso num método que é um passo a passo. É só você seguir. E é impressionante que as pessoas não seguem. E eu falo para você, o jeito mais rápido é seguir um método que já esteja estruturado. Então, às vezes, você tem muito conhecimento e se sente perdido, ao invés de você ter uma formação específica com um passo a passo. Então, diante disso tudo que a gente falou aqui, agora eu começo a falar o tema da palestra, que são os 4 passos do novo método internacional de ressignificação emocional que terapeutas, psicólogos e coaches estão utilizando em seus atendimentos, com resultados seguros, concretos e duradouros. Então, vamos lá. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é como se sentir seguro, seguindo uma metodologia que engloba desde a captação de clientes até a entrega do processo terapêutico. Então, como é que funciona a metodologia da Escola de Heróis? No primeiro passo, nós vamos dar ali a visibilidade do nosso trabalho. Por exemplo, você é um hipnoterapeuta e ninguém te conhece. Você precisa ser visível. Se ninguém te enxergar, quem é que vai te contratar? Quem é que vai trabalhar com você? Então, primeiro passo é se tornar visível. Como é que eu me torno visível? Através de um conteúdo gratuito que eu posso gerar para as pessoas, através de uma live, de uma palestra, através de indicações e através de sessão de entrevista. Então, o conteúdo gratuito, você vai colocar as pessoas num grupo do WhatsApp, você vai mandar um conteúdo pelo Facebook, você vai fazer uma live, você vai fazer uma sessão de entrevista e nessa sessão de entrevista você vai vender o seu processo de coaching, você vai vender o seu processo terapêutico, o seu processo de hipnoterapia, não importa. O processo terapêutico em si, ele é a entrega. Então, o processo, ele é a entrega. E aí é que é o ponto, né? O ponto é que a maior parte das pessoas que fazem esses cursos, elas só se preocupam com a entrega. Mas para você entregar, você tem que ser visível. E a visibilidade tem a ver com conteúdo gratuito, tem a ver com live, tem a ver com indicações, tem a ver com a sessão de entrevista. O que eu passo para os heróis da Escola de Heróis? O conteúdo gratuito. Como é que você grava um vídeo para o YouTube? Como é que você grava um vídeo para o Instagram? Como é que você faz uma live? Como é que você faz uma entrevista? E nessa entrevista você faz ali um passo a passo para a pessoa fechar o trabalho. E para fechar por um preço bom. Eu estou falando aí de um pacote de 12 sessões por R$ 3.500, R$ 4.000. Então, eu estou falando como que você vai fazer isso no passo a passo. Eu dei aqui, durante essas aulas, e quero aqui recapitular, 3 estratégias de captação de clientes. A primeira delas é ligar para 100 pessoas e marcar uma sessão experimental. A segunda é criar um grupo de WhatsApp, criar um desafio de 21 dias sobre um tema específico e, ao final, você vai oferecer uma entrevista para as pessoas.
você vai fechar com a pessoa uma sessão individual por uns R$ 350, ou depois você pode fechar com ela o processo por 3.000. Eu sugiro que você sempre feche o processo. E diante disso, você pode fazer uma terceira estratégia, que é fazer palestras gratuitas ou lives. Então, diante disso, eu estou mostrando para você como você pode se tornar visível para depois você entregar. Então, diante disso, o que eu tenho para falar para você agora é que, além dessas estratégias, você deve fazer uma sessão gratuita matadora. E eu falo matadora no sentido de ser matadora para venda mesmo, para poder você captar aquele cliente. É justo que ele te pague. Talvez você fique com medo de cobrar. Talvez você olhe para aquele cliente e ache que ele não vai pagar. Na verdade, ele vai te valorizar se você se valorizar. Então, os 5 passos que você deve ter dentro de uma sessão gratuita. Você deve ter uma reciprocidade. O cliente tem que perceber que aquilo que você está fazendo é para o bem dele, por isso que ela é gratuita. Então, dentro dessa sessão, você vai ter uma parte que é a experiência do cliente. Ele vai experimentar a tua sessão. E a outra parte que é a venda do teu serviço. Então, dentro da sessão gratuita, tem a parte de experiência e tem a parte de venda. Você não vai conversar com a pessoa e levantar o que ela precisa. Não é só isso. Isso também, levantar necessidade também, mas é um processo que você vai criar autoridade. Como é que você vai criar autoridade? Através da sua história, através de todas as suas formações. Vai ter um momento de você falar isso para a pessoa. Depois você vai exercer com a pessoa uma prova social, onde você vai trazer ali casos de sucesso. Ah, Diogo, mas eu estou começando, eu não tenho casos de sucesso. No curso que você faz, você atende pessoas. Isso são seus primeiros casos. Você vai contar como é que você conseguiu ajudar as pessoas. Você não vai falar nome, você vai manter a confidencialidade, mas você vai contar os casos de sucesso. O quarto, você vai fazer uma conexão com aquela pessoa. E o quinto, você vai cobrar ali o preço justo. Então, é isso que você tem que fazer numa sessão gratuita. Agora, dentro da Escola de Heróis, eu te dou 4 páginas para você só ler. Só ler. Você vai ler essas 4 páginas e dentro da sessão gratuita, você já faz o fechamento ali do processo. Então, é assim que funciona. Eu entrego tudo passo a passo. Como é que funciona a nossa metodologia? Na fase 1, você vai trabalhar a parte de inteligência emocional. Então, todas as sessões ligadas à parte emocional são nas primeiras 5 sessões. Você vai trabalhar, por exemplo, com esses bonequinhos aqui, ó, de madeira, que é a sessão da constelação familiar que a gente faz, que a gente chama de ressignificação emocional. Ontem eu fiz uma aula de ressignificação emocional. Se você não assistiu a aula de ontem, assista a reprise. Entre no grupo do Telegram e assista a reprise lá. Porque a aula de ontem mostra claramente como é a nossa parte pedagógica. E eu também vou fazer uma coisa que não vai ser para todo mundo, vai ser apenas para as pessoas interessadas. As pessoas que ficarem comigo até o final e me mandarem um WhatsApp, as pessoas vão participar de um vídeo que eu gravei. Então, eu vou entregar esse vídeo com uma sessão completa, que é uma sessão que não é a sessão de ontem, uma outra sessão completa, do início ao fim, com a nossa metodologia. É uma sessão que dura em torno de uns 50 minutos, você vai ter essa gravação e você vai entender como é que a gente trabalha na essência da ressignificação emocional. Então, no final, quem quiser essa sessão, anote aí o meu WhatsApp, o pessoal que está no Instagram, o pessoal que está no Facebook, o pessoal que está aqui na sala de aula, anote aí o WhatsApp que a gente vai mandar para você. Ou eu ou alguém da minha equipe manda para você essa sessão. Então, anote aí, 21 98624 7578. Anote aí, pode anotar. 921, que é do Rio de Janeiro, 98624 7578 e eu mando para você. Manda um WhatsApp para mim que eu mando para você essa sessão, tá bom? Seguindo em frente aqui, para o pessoal do Instagram que está aqui comigo ao vivo, dentro de 1 hora, o Instagram ele cai. Então, a Flávia que está aqui, ela vai colocar novamente para poder fazer novamente aí o Instagram. Então, se você estiver no Instagram, ele vai cair e daqui a pouco a gente entra de novo, tá? Quando der 1 hora, mas vai acompanhando aqui comigo.
Então, a primeira fase, a fase 1 é a parte de inteligência emocional. A gente vai trabalhar todo o lado emocional do cliente, vai trabalhar a criança interior, vai trabalhar toda a estrutura emocional da pessoa. E são 5 sessões onde eu entrego passo a passo do que você deve fazer na primeira sessão, qual é o script, qual é o passo a passo, como é que você se conecta na pessoa, as perguntas poderosas e assim por diante. Na fase 2 é a fase de habilidades e a fase de competências. Eu falo que o homem moderno é um homem globalizado, é um homem que pensa muito mais no trabalho do que em qualquer outras coisas. Então, quando a gente atende um ser humano moderno, a gente tem que trabalhar o lado profissional. Então, na fase número 2, a gente vai trabalhar as habilidades e as competências. Então, a gente vai trabalhar um passo a passo ali com a pessoa na vida profissional dela. E na fase número 3, a gente vai fazer um planejamento de mudança e execução, de forma que a pessoa possa mudar um hábito ou um comportamento. Diogo, por que são 12 sessões? Porque é como se fosse um funil. Você vai afunilando a pessoa em direção ao objetivo dela, em direção à meta dela. É como se fosse um funil no sentido de transformar comportamentos e hábitos. E para transformar comportamentos e hábitos, existe um estudo científico que fala que um hábito muda de 21 a 90 dias. Então, quando você tem 12 sessões, e você pode fazer essas sessões semanais ou até mesmo quinzenais, essas sessões elas demoram em torno de 90 dias. Então, em torno de 3 meses você vai fazer esse processo se elas forem semanais. E aí justifica serem 12 sessões, ok? Eu sempre falo que tem que ter um acompanhamento, mas esse acompanhamento não tem que ser uma bengala. A pessoa tem que voar. Existem casos de depressões graves, existem casos de pânico, e aí a pessoa tem que ser tratada por um psicólogo, por um psiquiatra, e aí são casos que a pessoa deve procurar realmente uma ajuda onde esse profissional vai trabalhar com a pessoa mais tempo, vai ficar 1 ano com a pessoa, 2 anos. Em alguns casos, em outros casos, é o caso da pessoa realmente ser impulsionada. É como se fosse um trampolim. E é isso que a pessoa precisa, é isso que ela quer. E eu falaria que a maior parte dos casos é exatamente assim. Segundo passo, como utilizar técnicas internacionais como as constelações familiares e a programação neurolinguística para gerar resultados rápidos, concretos e duradouros. Vamos que vamos! Então vamos lá, o que é a constelação familiar? Ontem eu falei de forma mais profunda, só recapitulando, a constelação familiar é uma filosofia com efeitos terapêuticos, é uma abordagem psicoterapêutica breve que coloca uma lupa, cria consciência, expande a consciência de forma que o cliente possa se dar conta dos vínculos de amor e lealdade em relação ao seu grupo familiar ou organizacional. Então, diante disso, a constelação familiar foi criada pelo Bert Hellinger na Alemanha e hoje a esposa dele, que é a Sophie Hellinger, é que leva para o mundo inteiro essa técnica. E essa técnica ela é muito poderosa, eu diria que ela é cerca de 40% da nossa metodologia, até mais um pouco, até uns 60% da nossa metodologia, mas a gente também utiliza outras técnicas, que são a programação neurolinguística, a gente usa psicologia positiva, a gente usa coaching dentro da mesma metodologia. Aqui é a programação neurolinguística que eu trouxe para vocês aqui um exemplo, inclusive eu vou passar para vocês hoje uma técnica. A programação neurolinguística foi criada por John Grinder e Richard Bandler, esses dois são americanos, e a programação neurolinguística trabalha exatamente como o nome fala, uma programação mental. A gente vai falar sobre ressignificação de crenças, a gente vai falar sobre ressignificação de histórias que a gente conta, e a programação neurolinguística traz essa estrutura. E aqui sou eu, e ali pegando o diploma com Robert Dilts, da programação neurolinguística, e aqui eu coloquei também a foto do Tony Robbins, que utiliza demais a técnica da programação neurolinguística. Eu tive a oportunidade de estudar com ele nos Estados Unidos, e eu quero passar para você aqui uma técnica da programação neurolinguística, que é a técnica da cadeira vazia. Então, essa técnica na Gestalt terapia, ela é chamada da cadeira vazia, que é onde ela foi desenvolvida,
e dentro da programação neurolinguística a gente vai chamá-la de posição de percepção ou posição perceptual. Então a técnica funciona da seguinte forma: você pede para a pessoa olhar para uma cadeira vazia e ali você pode trabalhar a pessoa de diversas formas. Se a pessoa está falando da infância, você pede para ela imaginar sentado nessa cadeira a pessoa quando ela era criança. Então você, criança, está sentada ali. Eu gostaria que você falasse para aquela criança algum conselho com a maturidade que você tem hoje, qual a direção que aquela criança deve tomar. Pode parecer uma coisa muito louca, pode parecer uma coisa muito abstrata, mas quando a gente trabalha a parte do campo morfogênico, a gente vai perceber que naquela cadeira vai se materializar os pensamentos e as emoções daquela pessoa. E tem gente que vê. Às vezes a pessoa se vê como criança. Você pode mudar, você pode, por exemplo, se a pessoa estiver trabalhando um conflito com o pai, colocar naquela cadeira vazia o pai sentado. Olhe para aquela cadeira vazia e imagine seu pai ali sentado. Então, existem inúmeras formas, tá, da gente desenvolver essa técnica. Então, na posição de percepção, você pode trocar de lugar com a pessoa. Você pode colocar a pessoa na cadeira vazia, ela criança, você pode botar ela sentada, agora senta na mesma cadeira que está vazia, agora senta você nessa cadeira vazia, e agora fecha os olhos e imagina essa criança dentro de você aí, estando com você mais confortável com essa criança e assim por diante. E aí existem inúmeras formas de serem trabalhadas com a cadeira vazia que a gente trabalha na Escola de Heróis. Então, isso é uma das inúmeras técnicas que a gente trabalha. O terceiro passo é o passo de como captar clientes para tornar a sua carreira financeiramente sustentável. E aqui vem a estratégia. A gente está acostumado a atender clientes individuais e eu falo que o terapeuta ele deve cobrar o valor mais caro na sua sessão individual e assim ele divide a sua remuneração, o seu faturamento, atendendo grupos, onde nesses grupos ele cobra mais barato pelo grupo, atendendo empresas, onde nas empresas ele vai cobrar mais caro, e atendendo também pessoas pela internet e fazendo produtos digitais. Então, essas são as 4 formas de remuneração. E aí, se você tem aqui alguma dúvida ou alguma pergunta, eu peço para que você escreva aí no chat para que a gente possa falar com vocês, tá? A Luciana está falando aqui comigo, adorei o conteúdo de ontem, foi muito legal e a ideia extraordinária. Eu já pensei no nome da minha atividade profissional como Construindo o Equilíbrio, o que o senhor o achou? Luciana, tem muita coisa a ser trabalhada. Na verdade, quando você fala construindo o equilíbrio, se torna extremamente abstrato, né? Existe um jeito de fazer que a gente trabalha na Escola de Heróis e, diante disso, a gente vai afunilar. Na Escola de Heróis tem uma parte que eu falo sobre marketing digital e a gente vai falar ali sobre nicho. E a gente vai falar sobre você direcionar a sua mensagem para uma pessoa específica. Então, construindo o equilíbrio fica muito abstrato. Mas eu falo para você começar. Comece com construindo o equilíbrio, vai em frente, vamos embora. Coloque na internet aí o vídeo, fale sobre o que é construindo o equilíbrio, as pessoas vão se conectar. E com o tempo você vai ajustando isso, tá bom? Então vamos em frente. Quem tem dúvida aqui pode colocar. O pessoal do Instagram aí, daqui a pouquinho, pode ser que caia aqui a internet, mas não se preocupe, eu vou voltar aqui para o Instagram, então é só você se conectar comigo aqui novamente, mas é porque com 1 hora de live a internet cai, tá bom? Vamos em frente, então. A gente falou aqui sobre remuneração, a gente vai falar agora sobre um exemplo de remuneração. Então, eu falei sobre 4 estruturas. A primeira são os clientes individuais. Então, se você tiver ali um cliente individual pagando ali em torno de R$100 por sessão, e você tiver ali 10 clientes individuais, você vai ter ali R$4.000 todo mês. Se você tiver ali em grupo, 20 pessoas ali, de forma que as pessoas paguem R$50 ali na sessão do grupo, você tem em torno de R$2.000 por mês. Se você tiver ali empresas e você atender uma empresa, uma por mês, em torno de R$4.000,
e os produtos online são incalculáveis. Então, assim, você faz 10 mil reais por mês trabalhando na parte terapêutica. Agora, você tem que saber fazer, tem que ter um jeito certo de fazer, existe um passo a passo para você fazer, e aí você vai ter esse resultado. Tem pessoas que falam assim, eu prefiro tentar fazer sozinho. Cara, você vai até conseguir, mas você vai demorar muito tempo, mas absurdamente você vai demorar. Agora, se você quiser realmente ir para um próximo nível mais rápido, a gente tem um passo a passo para você. E é o passo a passo da maneira mais eficaz de você conseguir prosperar na sua carreira como terapeuta, como coach ou como psicólogo, que eu vou mostrar para você agora. Então, eu quero falar com você da nossa escola de heróis. Quero falar do nosso módulo 1. O nosso módulo 1 é uma formação. E quais são os nossos diferenciais? A nossa metodologia é uma metodologia que a gente foi a vários países e a gente estudou um mix de técnicas. Então, a gente tem técnicas de PNL, de coaching, de constelação familiar, de psicologia positiva, e a gente coloca isso num método passo a passo, onde você vai ter desde a captação de clientes até a entrega, tá? A nossa formação ela tem o reconhecimento da ABRAT, que é o maior órgão ligado a terapias holísticas. Então, isso daí é o selo da ABRAT, que é um selo internacional, tá? Então, aí você tem a formação através da certificação em constelações familiares para atendimento individual. Então, você tem a formação em constelações familiares, que é a Escola de Heróis 1. Você pode atuar com o atendimento individual dos bonecos, que é o trabalho que eu fiz ontem, para você ver, para você sentir e para poder você visualizar como que se desenvolve uma técnica, tá? Então, foi isso que eu mostrei ontem aqui. O que você vai descobrir na Escola de Heróis? Você vai descobrir exercícios de planejamento, passo a passo, de como alcançar seu objetivo. Você vai descobrir dinâmicas de desenvolvimento de novas habilidades. Você vai descobrir 35 técnicas e 17 ferramentas. Você vai ter uma supervisão contínua. Por que eu estou abrindo essa formação? É uma formação que tem a ver com o meu propósito, né? Eu tenho um investimento para quem quiser fazer o processo comigo de 16 mil reais. E eu sei que 16 mil reais é um valor que nem todo mundo pode pagar. Então, eu preferi abrir essa formação, porque aí eu consigo diluir o valor através da formação online. Então, a nossa formação ela é 100% online. Então, você pode fazer de qualquer lugar do Brasil, você tem acesso vitalício e você faz quando quiser e de onde quiser. No total, são 60 horas de treinamento para o módulo 1 e eu quero falar para você que eu vou dar alguns bônus aqui e um dos bônus vai ser um evento presencial de 3 dias. Então, se você gosta de fazer só curso presencial, no Rio de Janeiro tem os 3 dias que você pode fazer. E se você quiser fazer online, você pode fazer ele 100% online, que você vai se formar online. Agora, se você quiser fazer online e vir ao evento presencial, você tem direito a um bônus desse evento presencial, tá bom? Então, vamos lá. A Escola de Heróis 1, ela tem 7 partes. E aí, você fazendo a Escola de Heróis 1, você vai ter direito a essas 7 partes do curso. Primeira parte é o Curando Curadores. A gente vai trabalhar totalmente a mudança de mentalidade, essa mentalidade que a gente tem, às vezes, de escassez, de cobrar muito barato, a mentalidade de fazer de graça, sabe? Essa mentalidade, às vezes, de escassez, da gente se sentir sugado no final do dia, de tanto que a gente trabalhou e a gente não teve o retorno que a gente imaginava. Então, isso daí é a primeira parte do curso. A gente vai acabar com essas armadilhas que eu falei com você aqui, que te impedem de crescer profissionalmente. Na parte 2, a gente vai trabalhar toda a parte de estratégia de vendas. Você vai trabalhar como vender melhor o seu trabalho, como aprender técnicas que vão te fazer você ganhar e cobrar aquilo que é justo, quanto você merece ganhar. Então, vão ter técnicas ali de como gravar vídeo, vão ter técnicas de como fazer postagens no Facebook, vão ter técnicas ali de como criar uma estratégia para poder você falar o seu preço de uma forma justa. Vai ter ali a sessão gratuita,
onde você vai ter as 4 páginas e você vai acessar como fazer a sessão do início ao fim, com passo a passo, até o momento de falar o preço. Tem técnica para falar o preço, tem um jeito de falar o preço. A gente vai fazer isso na parte 2. Na parte 3 é toda estrutura teórica, né? A história de desenvolvimento humano. Então, a gente vai falar de diversas técnicas, diversas teorias. E na parte 4, a gente entra no processo de 12 sessões. Então, dentro do processo de 12 sessões, você vai aprender o que você vai fazer em cada sessão. E depois disso, você vai ter a parte de ressignificação emocional. E aqui é como se fosse 60% do curso. Diria até mais, 70% do curso. Porque aqui a gente vai aprender tudo aquilo que eu fiz ontem, naquela sessão ao vivo. Você vai aprender a mexer com esses bonequinhos aqui. Então, você vai fazer isso em uma sessão. Então, aqui eu aprofundo muito, porque essa sessão bem feita, você faz a pessoa voar. Então, você faz a parte de constelação familiar, na parte de constelação familiar, a ressignificação emocional. E a gente aprofunda bastante nesse tema. A gente vai falar aqui sobre os princípios, a gente vai falar sobre os medos do ser humano, que são 4 medos, a gente vai falar das emoções interrompidas, a gente vai falar de todo o processo, como é que você trabalha a raiva de uma pessoa da infância por ter sido abandonado pelo pai ou pela mãe, e como é que se transforma isso em compaixão. Cara, isso é muito louco, não é? E eu te mostro como que isso é possível, e te mostro como isso é humano. Levar a pessoa a ressignificar, levar a pessoa ao perdão, levar a pessoa à gratidão. Tudo isso é na parte 5 do curso, que é a parte que as pessoas ficam mais apaixonadas pela Escola de Heróis. Porque terapeuta não gosta muito de falar de vendas, não gosta de falar de marketing, mas gosta de falar de emoção. Então, eu diria que 60%, 70% do curso é isso. Então, é a parte 5 aqui. A parte 6 tem a ver com técnica. Não adianta você só bater um papo com a pessoa, só ouvir a pessoa. Não, você tem que ter técnica. Então, são 35 técnicas só no módulo 1. Como conduzir uma sessão individual, gerando soluções pessoais e profissionais para a pessoa. E na parte 7, você vai ter aí as 17 ferramentas, como conduzir o processo das 12 sessões individuais. E aí você vai passar pelas ferramentas, lembrando que todo esse curso você aplica em você e você aprende a técnica para aplicar na outra pessoa. Então, vocês vão trabalhar sempre em duplas, tanto online quanto no bônus do evento presencial. Agora, eu quero saber se você realmente está absolutamente comprometido com o seu futuro, que eu tenho bastante coisa para falar, e quem ficar comigo até o final, em primeiro lugar, vai receber uma oferta única e exclusiva para quem está aqui, e além disso, as pessoas que ficarem comigo até o final e quiserem ter acesso a essa sessão, a gravação dessa sessão, eu vou mandar para vocês. Então, pessoal que está comigo aqui no Instagram, anote o meu contato, 21 98 624 7578. Eu vou mandar para você essa sessão. Aproveite, já me mande um WhatsApp aí. Florzinha, fica atenta, porque a qualquer momento pode cair aqui o Instagram e a gente reconecta, tá bom? Então, quem tiver aí, eu vou compartilhar no Story essa live, vai ficar aí 24 horas. E aí, eu vou abrir uma nova live. É só você ficar aqui e você vai conseguir compreender comigo até o final, tá bom? Então, estamos juntos aqui, eu tenho muitas coisas para falar para você. Então, eu quero saber quem aqui está comprometido com o futuro, quem tem perguntas aqui, tem pessoas aqui me chamando no chat, a Luciana falando, boa noite, Diogo, adorei o conteúdo de ontem, foi muito legal, a ideia foi muito legal. Ah, bacana, que bom que você gostou. Quem mais aqui tem coisas, perguntas para poder fazer? Bom, vamos adiante. Todos estão comprometidos com o seu futuro? Se você realmente está comprometido com o seu futuro, eu quero falar que o preço de mercado de um curso como esse é em torno de R$7.000. Um preço de mercado de um curso como esse. É uma formação, e eu falo para você que é uma formação com passo a passo, que é uma coisa muito rara. Geralmente, as formações que eu já fiz na minha vida, eu saio de lá com calhamaço de conhecimento, mas às vezes eu não sei direito como aplicar. Por isso, eu fui trabalhando para entregar esse passo a passo na mão dos alunos que fazem a Escola de Heróis. Só que você não vai pagar R$7.000, que é o preço de mercado. A nossa formação, se você fosse fazer
todas as técnicas que a gente vai te passar, você pagaria, na verdade, até mais caro do que 7 mil. Porque, por exemplo, se você fosse fazer um curso de coaching, só o curso de coaching, 7 mil reais. Se você fosse fazer um curso de programação neurolinguística, só um curso de programação neurolinguística, 4 mil reais. Se você fosse fazer um curso só de constelações familiares, 4 mil, 5 mil reais ali. Só que você não vai pagar isso. O nosso investimento é de R$ 3.997. Agora eu quero falar uma coisa para você. Eu falei que eu quero fazer uma oferta para você. E eu estou fazendo essa oferta não é à toa. É que a Escola de Heróis está completando 7 anos. E 7 anos de uma história de dedicação, uma história de comprometimento com as pessoas, uma história de realmente de entregar a mão para o aluno, puxar e falar, cara, vamos juntos. E eu trago as pessoas para essa tribo porque é uma missão. E a missão é fazer com que esses heróis que a gente forme impacte vidas, transforme pessoas. Eu recebi um comunicado de que uma aluna nossa foi palestrar agora em Portugal e foi colocar essa técnica lá. Isso é incrível. A gente foi para Angola, a gente tem alunos no Brasil todo, espalhados no Brasil todo. Então, o que eu quero passar para você é exatamente isso. A gente faz com muito amor o nosso trabalho. E eu quero dizer para você que esse mês de aniversário da Escola de Heróis, eu tenho uma condição especial para você. Então, você não vai pagar R$ 3.997. Eu quero dizer para você, e eu quero ligar aqui para o pessoal do Instagram, que realmente a gente vai fazer uma condição ultra especial, porque a Escola de Heróis quer expandir cada vez mais e mais e mais e mais esse universo de terapeutas. Deixa eu ligar novamente aqui o Instagram para que fique tudo certinho e as pessoas possam aqui se conectar comigo nessa live incrível que nós estamos aqui. Então vamos lá, se conectando comigo, o pessoal está se conectando aqui e aqui a gente vai recomeçar a nossa live. Vamos lá, Fozinha, me ajuda aqui a colocar do jeito certo. Coloca certo. Pode gravar. Vai. Foi? Está de volta aí? Então, o pessoal que está comigo aqui agora no Instagram, a gente está voltando aqui para a nossa live, para que a gente possa efetivamente aí falar com vocês a oferta. A gente combinou aqui que eu vou fazer uma oferta e você não vai pegar R$ 3.997. Simplesmente nós somos diferentes, nós trabalhamos o lado emocional e trabalhamos o lado de carreira, o lado profissional, onde você vai aí ter acesso a inúmeras técnicas, ter acesso a uma certificação pela ABRAT, com técnicas internacionais, e você pode ter certeza que a gente é bom naquilo que a gente faz, porque a gente já formou turmas não apenas no Brasil, mas fora do Brasil também. E quero dizer para você que tem alguns bônus aqui. O pessoal que está comigo aqui hoje e que fizer a inscrição até amanhã vai ter um bônus ultra especial. As outras pessoas vão poder fazer a inscrição até domingo, tá? Até domingo você pode fazer a inscrição, mas quem fizer a inscrição amanhã tem um bônus ultra especial. Então, bônus 1, ansiedade nunca mais. Esse curso aqui é um curso que eu fui para a Índia, fiz 7 exercícios lá de meditação, e aí eu coloco para você como um bônus. Então, você comprando hoje a Escola de Heróis, você ganha o bônus Ansiedade Nunca Mais. Comprando a Escola de Heróis, você também ganha um bônus 2, que é o curso de marketing digital. Então, por exemplo, como é que eu faço uma arte para postar no Facebook? Cara, eu te mostro como fazer isso e você não precisa gastar dinheiro nenhum com isso, porque você vai ter o passo a passo, você vai ter a ferramenta gratuita ali para poder fazer. Então, o curso de marketing digital. Como é que eu gravo um vídeo para colocar no YouTube? Você vai ter acesso a todo esse conhecimento dentro desse bônus número 2. Como é que eu mando um e-mail? Você vai ter acesso lá a como você vai mandar o e-mail. Como é que eu posto no WhatsApp? Como é que eu posto no Facebook? Tem uma mensagem lá que é só você copiar e colar para você captar os primeiros clientes. E é impressionante. Às vezes o curso da Escola de Heróis nem acabou,
a pessoa já está com 3, 4, 5, 6 clientes pagantes só por causa da mensagem que ela posta. E isso funciona. Então, você tem ali bônus 2, bônus número 3, um material complementar de estudo. Bônus número 4, um material de apoio. Você vai ter ali acesso a vários relatórios, a várias planilhas, formas de se organizar. Você tem aí como bônus número 4. Bônus número 5, você vai ter direito a um evento ao vivo no Rio de Janeiro. Um evento ao vivo de 3 dias. O próximo evento vai ser no final de março. Então, no último final de semana de março. Ah, Diogo, eu não posso ir no último final de semana de março. Não tem problema. Aproveita a oferta, compra, se inscreve e depois disso você pode fazer em outro momento. Vai ter em junho a Escola de Heróis presencial, mas o preço não vai ser o que eu vou dar aqui hoje. Então, você vai se inscrever porque você vai conseguir garantir essa oferta, tá bom? Então, vamos lá, bônus. Se eu fosse cobrar todos os bônus, o curso Ansiedade Nunca Mais, o marketing digital, o material de estudos, o material de apoio, o evento ao vivo, o total só de bônus seria R$ 2.845. Só que você não vai pagar isso. Se fosse colocar o preço do EH1, o preço cheio, mais os bônus, você ia pagar R$ 6.842. Você não vai pagar isso. Vou falar para você uma coisa. Você não vai pagar nem a metade disso. Para você se inscrever até amanhã, você vai ter um bônus especial, tá? Deixa eu falar com você aqui. Se você se inscrever até amanhã, você tem um bônus especial. E o bônus especial é o meu curso Oratória de Alto Impacto. Você vai ter acesso a 7 módulos e a 7 bônus do curso Oratória de Alto Impacto. Então, se você tem dificuldade de falar em público, se você tem dificuldade de falar com a câmera, se você comprar esse curso, se inscrever até amanhã, você vai ter direito ao curso Oratória de Alto Impacto. Se você não comprar até amanhã, eu estou pensando, eu estou conflitando, eu não sei. Você pode comprar até domingo por esse preço, não tem problema nenhum, mas você não vai ganhar o curso Oratória de Alto Impacto. Para você ter uma ideia, eu vendo o curso Oratória de Alto Impacto por R$ 997. E eu estou te entregando o curso Oratória de Alto Impacto nesse mês de aniversário da Escola de Heróis. Então, eu quero falar para você que você vai fazer um investimento de 12 parcelas de R$ 149. Ou à vista, você vai pagar R$ 1.497. Diogo, como é que funciona esse preço? Eu paguei muito mais caro do que isso. Olha, é que nem promoção de supermercado. Quando você vai no supermercado e o preço está baixo, no dia seguinte que você comprou, você pede para ele baixar? Não. Então, assim, é só até domingo. Não tem jeito. Foi agora, foi nesse momento. É o mês de aniversário, é exclusividade. 12 de 149 ou 1.497 à vista. Você vai ganhar a Escola de Heróis 1 mais 5 bônus. Até domingo você pode fazer a inscrição. Lembrando que se você fizer a inscrição até amanhã, eu ainda te entrego o curso Oratório de Alto Impacto. Agora, um assunto muito importante. Eu quero que você anote esse número e nós vamos trabalhar em sistema de plantão. Desde agora, quando a gente desligar aqui, até amanhã, a gente vai estar num sistema de plantão direto. E no sábado e no domingo, você pode falar com a gente que a gente também vai estar trabalhando aí. Bastante gente costuma nos procurar nesse momento. Então, eu vou te falar que se você mandar uma mensagem e demorar um pouquinho para responder, calma que a gente vai responder. Então, tá aí o DDD 21 98624 7578. Mande já um WhatsApp aí para gente, para que a gente possa mandar para você o link para você se inscrever. Qualquer dúvida que você tiver, absolutamente qualquer dúvida que você tiver, mande um WhatsApp para 21 98624 7578 para que você possa se inscrever aí na Escola de Heróis. Pode colocar suas dúvidas, pode colocar aí as perguntas e eu terei o maior prazer em atender as pessoas. Tirarei aí
todo o meu dia de amanhã para fazer esse atendimento. E se eu não te atender, as pessoas da minha equipe também atenderão você com o maior carinho do mundo, tá bom? Então, estamos aí finalizando mais uma aula. Mandem o WhatsApp a partir de agora. Vamos mandar aí os links para vocês fazerem a inscrição e a gente se vê por aí, dentro da Escola de Heróis, com grandes conhecimentos. Eu quero sim que você seja um terapeuta de muito sucesso, de muito amor.